Fala galera, Elison Santana. Pessoal, nós estamos passando por um momento maravilhoso. Eu queria chamar o convidado do dia de hoje, Lucas Bento. Chega pra cá, gente. Parceirão aí, senta aí, Lucas. Gente, é o seguinte, nós vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo aí, um insight que a gente teve e queria compartilhar com você. Não é não, Lucas? Exatamente. O nosso tema de hoje é... Os perigos de uma história única. Os perigos de uma história única. O que aconteceu, pessoal? Fui levar o Pablo para a escola junto com a Eloy e peguei o Lucas, para trazer ele para casa. E aí nós começamos a conversar a respeito de Jesus. O porquê que as pessoas não gostam do Evangelho? Por quê? Porque elas não conhecem. Exatamente. Conhecereis a verdade vos libertará. Exato, foi o texto que o Lucas citou no carro. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós falamos que não gostamos das coisas sem ao menos conhecer. Exatamente. Nós não temos experiência, não conhecemos. E aí nós pré-julgamos aquilo que é novo. E foi essa a nossa conversa. Na verdade, a gente não conhece, mas acha que conhece. E pra gente é como se isso já fosse resolvido. Exato. O texto fala sobre uma nigeriana, é isso? Exatamente. Como que é o nome dela, Lucas? Conta pra nós aí. Chimamanda Adichie. E ela é uma nigeriana que disse que ela começou a ler muito cedo, mas como lá um dos idiomas oficiais é o inglês, ela começava a ler livros americanos, britânicos, e ela chegou a uma conclusão de que toda a história devia ter personagens estrangeiros para ela. E ela não achava estranho porque era a única coisa que ela percebia. Até que ela conheceu alguns autores africanos, ela abriu os olhos e viu que a realidade dela também podia ser contada em livros. E exatamente isso. Porque ela tinha uma crença limitante, algo limitava ela, porque ela só enxergava aquilo que estava ao redor dela, certo? A crença limitante, ela te barra, né? Ela limita, ela não deixa você ter uma visão, porque o estereótipo, que é aquilo que a gente veja logo de cara, não é isso. Eu não vou conseguir transpassar por isso. A política está falando que está em crise, não é, Lucas? Exatamente. Estereótipo é algo que generaliza uma situação, uma região, algo ou um grupo social. Falando o quê? Falando de algo que a mídia vai e impõe. E aí fala de crise, né? Exatamente. Mas a gente pode sair da crise. É só a gente não pensar que existe crise. Mudar a mentalidade. Exatamente. É uma mudança de mentalidade. Você precisa criar hábitos. Tem gente que na crise vai chorar e outros vai vender lenço, que foi o que eu ouvi essa semana. Você quer ser quem? Quem vai chorar? Ou quem vai vender? Depende da sua atitude. Então é isso, não tem uma crença limitante. A nossa conversa se destoou por esta situação, por conta que nós estávamos olhando algumas pessoas na rua no trajeto e nós vimos até um drogado, um dependente químico. E eu falei, Lucas, olha aquele dependente químico. Quantas pessoas, ou até mesmo, quantas vezes eu não parei e falei, poxa, olha aquela situação, a gente não faz um pré-julgamento, né? Exatamente. Sendo que às vezes é uma pessoa que tem... que tinha, né? Que tinha. Uma condição financeira boa, mas que infelizmente acabou caindo, né? Nas drogas. Nas drogas. Acabou sendo tentado e caiu na tentação. Porque o ser humano, ele é tentável, né? Quando você vê a tentação no deserto, é mostrando a humanidade ali, que o Senhor venceu, né? O opositor, e mostrando o quê? Que nós somos tentáveis. E ali ocorreu ali com aquele dependente químico na nossa conversa, uma tentação, ele caiu, né? Acaba sendo um drogadito aí, necessitando de cuidados de médicos, né? De especialistas na área, e nós começamos a discorrer o nosso assunto sobre isso, porque uma única história, ela não pode ser efetiva, não é isso e X. Nós estamos em mudança, não é, Lucas? Exatamente. Olha lá, quer ver quando a gente fala de estereótipo? Para pensar quando se fala em Portugal. Qual que é a ideia que traz? A gente vê a maioria das piadas, né? Burro. Português é burro. Exato. Por conta dos fatos históricos que o Império Português, né? Ele quase perdeu todas as suas colônias e ficou com somente Portugal. Mas, quando a gente vai para Portugal, por exemplo, a gente vê que ele não é só isso. Não é só isso, as pessoas são muito mais do que a gente espera.
E pode fazer mais, pode realizar mais, depende do que? Da crença, da ação. O Gabriel Goff cita, ele fala action day, ação todos os dias. É se movimentar para isso. Quando se fala em Ásia, A gente pensa nos principais países da região, né? São os coreanos, os japoneses, os chineses. tudo igual. Tudo igual. Puxado. Tudo olho puxado. Não, mas não é verdade. Por exemplo, na China, eles comem carnes cozidas. Já no Japão, não. Eles comem carne crua. Exato. E tem até um canal do Seiichi Arata, um parceiro aí, Deus te abençoe, Seiichi Arata, que é um japonesinho aí também, dos olhinhos puxados, e passa muito conhecimento para nós. Então você vê que é uma quebra de paradigma, porque você tem que sair, você precisa ser inconformado. Eu acho legal a ideia do Gabriel Goff, do Érico Rocha também, é que dá uma ideia de inconformado com o sistema que já existe. Você sabe que existe algo a mais, você precisa despertar isso, né? Exatamente. É que as pessoas, elas não querem procurar, essa é a verdade. Elas querem só ficar presas no negócio. Elas não querem sair para buscar as coisas. Elas ficam presas. Essa é a realidade. Não quer buscar um novo conhecimento. Porque todo novo traz medo, todo novo traz insegurança. Então essa é uma mensagem que nós queríamos deixar para você, certo? Eu vou deixar aqui o Lucas para fazer o fechamento, mostrando para você que você pode fazer a diferença. Quando você acredita que não existe só uma única história, existem outras possibilidades. E aí eu vou sair da sala e o Lucas vai fazer o fechamento com você, falando que existem novas possibilidades, beleza? Beleza? Pode fechar, valeu! Nós sabemos que todos nós vivemos numa sociedade. Pessoas acreditam que, por exemplo, cariocas são traficantes todos. Mentira. Isso não é verdade. Tem pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, mas que não são valorizadas. A minoria se sobressai. Isso não é verdade. Seja essa minoria que não quer ser como a maioria, que não quer acreditar em tudo que é um estereótipo.